Agora nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da parte prática para vocês, né? Um pouquinho do material que eu uso, não tudo porque não tem como, mas algumas coisas que possam ajudar vocês na prática da contação. A primeira coisa que a gente pensa bastante sobre a contação é o público que eu vou atingir. Como vocês estão trabalhando aí, né, com crianças mais novas, então existe uma literatura específica para elas. Existem histórias que vão chamar muito mais a atenção delas do que outras. E a criança, eu vejo como um ponto positivo, as crianças mais novas, elas pedem que a gente repita muitas vezes a história. Isso é um ponto positivo, principalmente para quem está começando. Porque a questão de você estudar uma história para conseguir contar ela para as crianças e você precisar repetir ela em outras situações, outras vezes, para esse mesmo público, vai ajudar que você melhore a cada vez que você contar essa história. Dentro de alguns livros que eu tenho aqui direcionados para crianças de educação infantil, eu vou mostrar alguns. Normalmente essas crianças elas gostam muito dos clássicos, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Catinhos Dourados e os Três Ursos, Branca de Neve e os Sete Anões, as histórias clássicas que elas estão cansadas de ouvir, mas elas todas as vezes vão pedir para que vocês repitam essas histórias. Não se prendam ao fato de vocês já terem contado a história para eles, porque para eles não importa essa questão da história ser repetida. Sabe quando você gosta muito de uma música e você escuta essa música repetidamente? Para as crianças é a mesma coisa. Quando ela gosta da história, ela quer que você repita e ela não liga que essa história seja repetida várias vezes. Então, usem desse momento para que vocês treinem. Vocês vão aprender uma história e vocês vão contar mais de uma vez. Claro que não todos os dias, vão intercalando, mas é uma forma de vocês treinarem. Então, algumas histórias que eu tenho, né? Fora esses clássicos que já são conhecidos e existem de todas as maneiras possíveis, em livros grandes, livros pequenos, coloridos, preto e branco e tudo mais, eu tenho alguns livros de uma literatura diferente. Esse aqui foi um livro que eu recebi no ano passado, da Itaú, do projeto da Itaú, né? O último livro do projeto da Itaú, Léo e a Baleia. Conta a história de um menino que encontra uma baleia na praia e ele quer ajudar essa baleia de alguma maneira. E ele leva essa baleia para casa e coloca na banheira de casa. Então, é uma história que as crianças gostaram de ouvir. Eu contei para um público da creche, um público aí de 3 anos a 6 anos. E para usar como recurso, além do próprio livro, porque eu gosto muito de contar histórias usando o livro. E além do livro, né, eu usei os dedoches que eu tenho dessa história. Então, esses aqui são os personagens, né? O menino, ó. Eu tenho o Léo, eu tenho a baleia e na própria história também tem 3 gatinhos que aparecem na história. Então, ó, são os personagens que eu tenho. Nesses dedoches que eu tenho, eu não tenho o pai do Léo, que aparece também na história. Muitas crianças perguntam por que eu não tenho. Não tive como fazer, mas aí tenho esses personagens que aparecem mais constantemente. Então, é um tipo de recurso que eu utilizo, né? Os dedoches. Outro livro que eu tenho uma paixão é esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, é o Gildo. O Gildo é um elefante, ele é da editora, esse livro é da editora Brink Book, e ele é um elefante muito corajoso, só que ele tem medo de uma coisa, e essa coisa faz ele tremer de medo e ele não entende por que ele tem esse medo. Então é um livro que ajuda as crianças justamente nesse momento de enfrentamento de um determinado medo. Então, a história, né, mostra como que Gildo conseguiu enfrentar esse medo. E quando eu conto a história, uso o livro, né, como recurso, e eu tenho o fantoche. Então, eu uso o meu Gildo
como fantástico. As crianças são apaixonadas por ele, adoram. Quando termina a história, eles querem segurar, eles querem abraçar, querem tirar foto com o Gildo. Então esse daqui é o Gildo. Às vezes eu não tenho a necessidade nem de usar o livro. Só segurando o Gildo e fazendo as movimentações com a minha mão, eu já consigo contar a história para eles. Um outro livro que eu uso sem recurso nenhum, só mesmo com... Esse eu só uso o livro para contar. E com o meu gestual, né? É A Casa Sonolenta. É uma história bem antiga. Existem várias edições dela. E essa é a questão de bocejar, porque eu tô falando sobre o sono, sobre a preguiça. Então é o que eu quero transmitir para os meus ouvintes. Se eu tô falando sobre uma história que dá sono, uma situação que deixa as pessoas com preguiça, cansadas, então eu faço esse gesto para que elas se entreguem também na história e que elas participem também junto comigo. Por conta dessa história do coronavírus, lavar as mãos, né, a necessidade de se lavar as mãos, eu usei com as crianças numa contação virtual que eu fiz para a creche esse livro, Meus Porquinhos, que conta justamente a história dos porquinhos que vivem na mão e que os porquinhos gostam de... Os porquinhos sentem frio, os porquinhos sentem calor, os porquinhos às vezes são muito limpinhos, às vezes eles são muito sujinhos, que eles gostam de descer pela perna, chegar lá na ponta do pé e fazer cosquinha e depois se esconder. Então faz todo um gestual, né? E depois que eu termino, né, de contar a história com o livro, com as crianças, eu gosto de fazer o gestual deles, da história, com as minhas mãos e peço para que eles façam também, justamente para ter o feedback de que eles entenderam a história, de que eles prestaram atenção nos detalhes. Vocês perceberam que a maioria dos meus livros são muito grandes. Quando eu vou procurar uma história, né, um livro infantil, eu procuro por livros que sejam grandes, por livros que tenham imagens coloridas, não que livros preto e branco ou livros menores não sejam tão bons quanto, mas é um perfil que eu gosto. Como eu uso muito do livro como recurso para contar a história, eu gosto muito de ler a história com as crianças, então eu uso desse recurso, né? Eu busco utilizar dessas características para que eu consiga usar com eles, porque um livro muito pequenininho para mostrar para uma turma muito grande fica complicado deles enxergarem. Então, quanto maior o livro, melhor as imagens, eles vão entender e vão visualizar melhor. Os que eu gosto de usar são os pop-ups. São esses livros que parecem que que tem as imagens que vão sair do livro. Então, ó, eu gosto muito de usar livros, ó, que tem... E são bem direcionados, ó. Letras grandes, animais conhecidos por eles. Livros que depois, após a leitura, eu posso fazer algum tipo de registro, seja em folha, seja corporal, pedindo que eles façam algum tipo de dança, algum tipo de teatro, algum tipo de imitação. Então eu gosto desses livros bem demonstrativos, porque eu consigo usar depois os registros de uma maneira muito mais rica. Eu tenho aqui um outro, ó. Como eu disse, ó, às vezes os livros não precisam ser tão grandes. Eu tenho esse também, ó, relacionado ao jardim, de pop-ups. Chama muito a atenção das crianças esses tipos de livro. São bem ilustrativos. Uma outra vertente de materiais que eu gosto de usar são os livros sem leitura. São os livros que eu vou narrando, né, da minha maneira, mas que as imagens são bem autodemonstrativas.
mas que me possibilitam uma outra vertente de registro. Então aqui eu tenho dois de uma coleção que eu comprei. O lenço e a garrafa são da mesma autora. É Patrícia Auerbach. E os dois livros, eles não têm escrita, eles só têm a imagem. Então, o lenço. E aí, mostram as imagens, né? E aí eu fiz um trabalho muito legal com esse do lenço, que depois da contação que eu fiz com eles, né? Eu levei uma sacola com vários tipos de lenço, grandes, pequenos, coloridos. E eu pedi para que eles utilizassem do lenço, da criatividade e mostrassem para mim uma forma de utilizar o lenço. Então, alguns fizeram vestido, fizeram saia, fizeram armadura, fizeram véu de noiva, fizeram cabelo. Inicialmente eu comecei a brincadeira, né, direcionando o que eu queria que eles fizessem com o lenço. E aí depois eu deixei livre para que eles fizessem as demonstrações. E a gente tirou foto do que eles fizeram e tudo mais. Então as meninas fizeram boneca, fingiram que estavam carregando o neném. Alguns meninos fizeram a luva do Hulk e brincaram de que era um Hulk. Fizeram um bichinho de estimação, usando da própria criatividade, né? Como vocês perceberam, ó, não tem escrita. Então, vai da minha própria fala a história. Às vezes eu também não preciso nem, dependendo da turma, né, para qual vocês vão contar, a fala não é necessária, só mostrar a imagem. Depois pedir que eles contem a história para vocês também é uma possibilidade. Isso eu tô falando de uma turma um pouco maiorzinha, né? Mas a brincadeira que você pode proporcionar com o material é infinita. Então eles gostam eles gostam dessa possibilidade de poder transformar, né? Tirar do livro e colocar em prática. Eles gostam muito disso. E aí, nesse mesmo contexto, eu também tenho o da garrafa. Você pode fazer a mesma coisa. Levar várias garrafas e pedir que eles façam a atividade com a garrafa. E aí, de dentro disso, né, você já pode sair para os conteúdos relacionados a reciclagem, por exemplo, ciências, reutilização de materiais. Agora, também existe, né, a questão de você não utilizar nenhum tipo de livro. Eu tenho, por exemplo, uma história que eu gosto muito, que é a Sopa de Pedra. Eu conheço a versão contada, né, pela Bia Bedran. E existe o livro A Sopa de Pedra, mas você não necessariamente precisa usar do livro para contar a história. E aí, quando eu conto essa história, eu posso usar o livro, só que o livro, ele foi direcionado para crianças mais velhas. Então, tem muitas letras, as imagens não são tão boas para uma criança de 2, 3, 4 anos. E aí, mas isso não significa que você não possa usar a história da Sopa de Pedra. Então, eu conto a história sem a utilização do livro e o uso dos recursos. Então, aí aqui, ó. Para quem não conhece, a história da Sopa de Pedra conta a história de Pedro Malazarte. Pedro Malazarte era um menino muito esperto e ele resolvia os problemas da região. Um dia, os adultos de um vilarejo chamaram Pedro Malazarte para resolver uma questão muito importante. As crianças não queriam comer legumes. Se negavam a comer qualquer um dos vegetais. E os pais já não sabiam mais o que fazer. Pedro Malazarte, que era muito esperto, teve uma ideia para convencer as crianças
a comer os legumes. Mas para isso, eles precisariam ajudar na proposta. Sem que as crianças desconfiassem, Pedro chegou no vilarejo dizendo que faria uma sopa diferente. As crianças já torceram o nariz, porque sopa envolvia legumes e elas não comiam legumes de maneira nenhuma. Mas Pedro disse que a sopa era diferente. A sopa era de pedra. De pedra? As crianças ficaram muito curiosas. Sim, Pedro disse. A minha sopa é diferente. É uma sopa especial de pedra. Mas para isso eu preciso que vocês me ajudem, disse Pedro Malazarte. Pedro Malazarte pediu que as crianças fossem até o ribeirão próximo ao vilarejo e catassem todas as pedras redondinhas que eles encontrassem. Não poderiam ser pedras quadradas, triangulares, de nenhuma outra forma. Apenas pedras redondinhas, como essa. E todas as crianças começaram a juntar as pedras redondinhas do ribeirão para que Pedro fizesse a tal da sopa. Enquanto isso, lá no vilarejo, Pedro, usando de um caldeirão, começou a esquentar a água, enquanto as crianças traziam as pedras que eram colocadas dentro do caldeirão. As crianças muito curiosas. Mas isso vai dar certo? Pedro respondia: confia em mim. Quando as crianças terminaram de juntar as pedras, Pedro pediu outro favor para elas. Agora vocês vão na horta e vão catar alguns legumes para colocarmos aqui dentro. Eca! Legumes não, Pedro. Nós já falamos que nós não comemos legumes. Pedro disse: em algum momento eu falei que vocês comeriam os legumes? Eu pedi apenas que vocês colhessem alguns. Preciso colocar dentro da sopa. Vocês já viram a cor da pedra? Se eu não colocar alguns legumes aqui dentro, essa pedra vai ficar com uma cor muito estranha. Os legumes são para dar uma cor na sopa. Apenas uma cor. As crianças, ainda meio que desconfiadas, foram até a horta e colheram alguns legumes. E Pedro foi colocando os legumes dentro do caldeirão. E a água fervia, e os legumes cozinhavam, e as crianças ficavam cada vez mais ansiosas. Elas trabalharam muito, trabalharam tanto que estavam ficando cansadas e com muita fome. Logo que tudo foi terminado, a sopa estava fervida, as crianças já estavam sentadas afoitas. Pedro começou a servir a sopa para cada um. E as crianças, sem pensar duas vezes, tomaram aquela sopa e até repetiram. E vocês acham que eles reclamaram do fato dos legumes estarem lá? Nem um pouquinho. Muito pelo contrário. Disseram que a sopa estava uma delícia. E essa é uma versão da história de Pedro Malazarte e a sopa de pedra. Então, como vocês viram, eu contei a história para vocês. Não usei de nenhum livro para contar a história, apenas a minha voz, a minha postura, e usei dos meus recursos visuais, meu caldeirão, meus legumes, as pedras, para ilustrar a história. Então, é uma outra forma de você contar. Você não usa do livro, mas você usa dos recursos, sejam fantoches, sejam os objetos, para que ilustre a história e as crianças prestem atenção em você. Certo? Então, aqui eu dei algumas dicas, né, de livros e de recursos que vocês podem usar para a contação de histórias.
É claro que quando a gente fala muito sobre ambientação para a contação de história começar, não pode faltar o versinho ou a música para que as crianças sentem e entendam que a hora da história vai começar. Então aqui eu tenho algumas ideias de músicas que eu uso, né, para contar a história para as crianças. E é um momento assim que do berçário aos mais velhos, é o momento que eles sentam, cantam junto comigo e fazem silêncio para escutar. Então, nós temos o esquenta, esquenta, esquenta a mãozinha pra chamar a historinha. Vem, historinha, vem. Vem, historinha, vem. Siriri pra lá, siriri pra cá. Que bom que nossa história já vai começar. Siriri pra lá, siriri pra cá. Que bom que nossa história já vai começar. Outra que eu gosto muito é da palavra cantada, e essa eu canto já com os maiorzinhos do pré, dos que têm 5, 6 anos. É uma música da palavra cantada, uma história. Eu vou te contar uma história, agora atenção, e começa bem no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão, da tua mão. E essas são duas músicas que eu uso diariamente, toda semana. E existem muitas outras, e vocês pesquisando, né? Vocês aí vão ter uma gama de repertório para utilizar. Mas normalmente um contador, ele se apropria de uma música, de um versinho, e utiliza dele até não poder mais. Alguns eles criam os próprios versinhos, outros utilizam músicas e versinhos que já existem. Mas o que importa é você criar essa rotina de ter o versinho, de ter a música antes da história, para que as crianças escutem e saibam que aquele é o momento de sentar e prestar atenção em vocês.